Olá, preenchendo lacunas contemporâneas. E antes de preencher as lacunas contemporâneas, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva. É que existe uma discussão na história de uma certa necessidade de distanciamento do objeto estudado para que nós possamos exercer o que a história realmente é, uma ciência. Então, segundo essa discussão, a gente não deveria, do ponto de vista histórico, analisar períodos muito recentes, porque o nosso envolvimento emocional, afetivo, presencial com essa parte dos eventos, ela faz com que nossos julgamentos e nossos entendimentos, eles possam ser afetados e a gente deixe de fazê-lo à luz do método, à luz da razão, à luz da pesquisa, e passemos a fazer à luz das paixões, à luz das coisas apressadas, né? Do achismo, ou transformemos opiniões em fatos, o que não verdadeiramente acontece. E principalmente nesses tempos de pós-verdade, nesses tempos de muita fake news, a história precisa ter muita cautela com relação a isso, principalmente porque nós vivemos no Brasil contemporâneo, mais ou menos de 2013 para cá principalmente, ânimos muito polarizados, né? Muito extremados. Então é preciso ter muita cautela ao estudar esse período recente. O ideal é que nós não fizéssemos. O ideal é que nós parássemos lá na Constituição de 88 e fechássemos ali o programa. Mas os alunos vão achar que você não cumpriu o programa, que você não deu a matéria. Então, existe um certo paternalismo no Brasil todo, não é Uberlândia, não. É no Brasil todo, de que você tem que falar dos governos contemporâneos. Mas fica a minha ressalva, né? Realmente uma tarefa complicada, eu diria uma tarefa delicada, porque a gente acaba dessa maneira por não ter uma visão muito isenta, porque estaremos analisando um período que nós vivemos esse período. Eu, particularmente, vivi isso aqui, né? Eu era adolescente, jovem nessa época, que eu já me lembro, já vivi isso aqui. Então, até que ponto eu vou ter uma capacidade crítica, racional, de analisá-lo desprovido de paixões. Então, fica essa recomendação para você. Bom, dito isso, nesse encontro de agora, falaremos um pouco a respeito do primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura militar, Fernando Collor de Mello. Até fiz uma brincadeira ali, Collor o breve, né, porque ele não terminou o mandato dele, entenderemos por quê. Mas aqui nós estamos dizendo o seguinte para você, que o Brasil entra de vez no circuito democrático, né? Só que o primeiro presidente escolhido em 85 foi pelas vias indiretas, presidente Tancredo Neves, e esse aqui o primeiro eleito pelas vias diretas. Quero voltar com você um pouquinho nas eleições de 1989, só para frisar para você o contexto, o ambiente no qual esse rapaz aqui foi eleito presidente da República. 1989 não era um ano qualquer, né? Era simplesmente o centenário da proclamação da República. Tinha 100 anos que a República tinha sido proclamada. As eleições de 89 diretas eram as primeiras depois do ciclo militar, porque em 85, quando Tancredo foi eleito presidente, o processo foi feito de forma indireta. Então não era pouca coisa. E esse não era pouca coisa se refletiu inclusive no número de candidatos. O primeiro turno das eleições, ele teve 22 candidatos a presidente da República. Muita gente foi candidato. O Ulisses Guimarães, o presidente da Assembleia Constituinte lá de 87, foi candidato pelo PMDB. Mário Covas, pelo recém-criado PSDB. O Ronaldo Caiado, da UDR, ruralista lá de Goiás, foi candidato, né? Hoje governador do estado de Goiás. O médico Enéas Carneiro, né, que ficaria famoso com o bordão "Meu nome é Enéas", foi candidato. Leonel Brizola, aquele lá que garantiu a posse do Jango lá com a Rede pela Legalidade em 61, foi candidato. Guilherme Afif Domingos foi candidato. Quem mais foi candidato? Paulo Maluf foi candidato, ele mesmo, né, de tantas pelejas. E
os dois que acabaram passando ao segundo turno, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. O segundo turno protagonizado, portanto, entre esses dois candidatos. O Brizola, do PDT, ficou em terceiro, numa disputa muito parelha com Lula, né? A diferença não foi tão significativa assim. Em quarto lugar ficou o Mário Covas, né, pelo PSDB, e em quinto ficou Ulisses Guimarães, pelo PMDB. Muito bem, o segundo turno polarizou essas duas candidaturas. E aí eu convido você a pensar em duas propostas, em dois candidatos que eram exatamente o oposto um do outro, né? Eram essas duas candidaturas. Fernando Collor de Mello era de uma família tradicionalmente ligada à política. O pai dele foi senador por Alagoas, Arnon de Mello, inclusive se envolveu numa peleja lá no Senado que custou a carreira política dele, né? Atirou contra um desafeto no Senado, acabou matando um outro senador, né? No final seria absolvido do ponto de vista jurídico, mas a carreira política dele se encerra ali. O avô materno do Collor, ele foi ministro do Getúlio Vargas. O Lindolfo Collor, ele foi ministro, as primeiras leis trabalhistas ali, eles vieram em 1930, 32, por ali. O avô dele era o titular do primeiro Ministério do Trabalho. Ele mesmo, Collor, já tinha sido prefeito de Maceió, ele já tinha sido deputado federal e já tinha sido governador de Alagoas. E foi de governador de Alagoas que ele saiu para candidato a presidente da República. Ele representava, portanto, forças políticas tradicionais da política brasileira, né? Uma família que era detentora, inclusive, dos canais, do canal de TV que retransmitia o sinal da Rede Globo lá em Alagoas, uma família rica e muito influente na região. Só que o discurso dele era um discurso do novo, era um discurso da renovação, era o discurso de um Brasil novo, tanto que ele arrumou uma sigla de aluguel, vamos dizer assim, né, para demonstrar que ele não era vinculado a nenhum daqueles partidos tradicionais que ali estavam. A sigla dele era o PRN, Partido da Reconstrução Nacional. E esse era o novo, esse era o mote. O discurso dele falava muito em modernização, falava muito em novidade, né? Falava muito em questão de modernizar a economia, falava em modernização tecnológica, falava em abertura econômica. E ele mesmo era uma espécie de metáfora do discurso dele. Num universo político povoado por pessoas mais experientes, por pessoas de mais idade, na campanha ele tinha 39 anos. Ele completou 40 durante a campanha presidencial. Ele se tornou o presidente mais jovem da história do Brasil. Ele tomou posse com 40 anos. Eu estou, nesse momento que vos falo, com 46, caminhando para 47. Ele tomou posse com 40 anos de idade. Era uma pessoa atlética, né? Ele era atleta, karateca, faixa preta, era bem afeiçoado fisicamente, tinha porte, muito elegante. As mulheres, inclusive, diziam que ele era muito bonito, né? Ou parte delas. Não espalha não, mas a minha avózinha materna tinha um santinho dele de campanha na parede do quarto dela. E ai da gente se falasse alguma coisa e ela falava, deixa meu rapaz aí. Achava ele muito bonito, né? Ele disputava com o Caiado, o posto de muso das campanhas, né? Pra gente descontrair um pouquinho, mas isso é verdade que eu tô te falando, viu? Andava muito apressado, gestos muito firmes, muito fortes, vendia jovialidade, tinha pressa, né? Tipo assim, eu quero mudar o Brasil, né? Dizia que para acabar com a inflação ele bastava um tiro, se referindo à linguagem do Zorro lá, né? A bala de prata, né? Vou matar com um único tiro, essa coisa toda, beleza? Formado, né? A duras penas, mas formou. Ele era formado em economia, né? Começou a fazer o curso em Brasília, terminou lá em Maceió, nas Alagoas. Muito bem. No outro canto, nós temos Luiz Inácio Lula da Silva, egresso do movimento sindical, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, fundador do PT e eleito deputado federal em 1986, na época como o deputado federal mais votado do país. Veio da miséria, da pobreza nordestina, da barriga da miséria, veio como retirante para São Paulo, fez male-male um curso técnico do Senai, que é o curso de torneiro mecânico.
Tanto que a formação é essa, né? Segundo grau ou ensino médio, né? Técnico, que é o de torneiro mecânico. Então, as pessoas que maldosamente falam que ele é analfabeto, é uma maldade mesmo, porque ele só não tem curso superior, ele não tem formação superior, né? Enfim, ele veio do movimento operário, era de um partido autenticamente de esquerda naquele momento, escute, eu estou falando naquele momento, de um partido autenticamente de esquerda, chamado PT, Partido dos Trabalhadores, que tinha um programa bastante progressista, embora eu não possa chamá-lo de socialista. Mas era um partido que falava de calote na dívida externa, era um partido que falava de reforma agrária, era um partido que falava de participação nos lucros das empresas. Então eram bandeiras que naquele momento assustavam muito a classe dominante brasileira. O Lula não era uma pessoa esteticamente muito apresentável sobre os parâmetros burgueses, né? Uma barba muito grande, né? Ternos mal cortados, quando conversava, via de regra, atropelava a língua portuguesa, e todas essas suas dificuldades serão utilizadas como críticas contra ele, né? Como evidências de que ele não estava preparado para poder governar, não tinha passado por cargo executivo, né? Ele veio do mandato de deputado federal como candidato. Mas o principal problema dele na visão da elite brasileira é que era um partido que pregava um nível de mudança que a elite se sentia inconformada naquele momento ou que não estava disposta a seguir. O próprio Mário Amato, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, chegou a dizer, né? Se ele ganhasse como presidente do Brasil, cerca de 800 mil empresários iam embora do país no outro dia. Então criou-se um certo medo, né, de que um candidato de esquerda, naquele momento, ele pudesse vencer as eleições. Até porque as primeiras pesquisas de opinião de voto davam um certo empate técnico entre os dois. Houve uma mobilização muito grande aí em torno da candidatura do Lula, o Brizola declarou apoio ao Lula, né? Então o restante, né, a elite brasileira, o grande conglomerado econômico, fechou pesado com o Collor, inclusive a imprensa. A Rede Globo Televisão, por exemplo, vai chegar ao ponto de editar debate entre os dois para mostrar as melhores falas do Collor e as piores falas do Lula. Você acha isso aí no YouTube? Facinho. Não precisa acreditar em mim, não. Você pode ir no YouTube, debate editado, Rede Globo, segundo turno, você vai ver que ela, no outro dia do Jornal Nacional, ela deu mais de 1,5 minutos a mais para o Collor do que para o Lula. Né? O Collor era dono de TV lá em Alagoas que retransmitiu o sinal da Globo. A segunda esposa dele, a Rosiane, era afilhada do Roberto Marinho, que era o todo-poderoso da Rede Globo. Então, houve uma mobilização maciça em torno da campanha do Collor. E Collor venceu naquela época com 35 milhões de votos. O último presidente eleito, que é esse atual agora, ele foi eleito com 57 milhões. Então você veja que o número de eleitores cresceu bastante. Ele teve 35 milhões de votos contra 30 milhões da Lula, 31, alguma coisa assim. Então não foi uma disputa até acirrada, mas venceu o Collor. Primeiro presidente eleito diretamente desde o regime militar. Tomou posse no dia 15 de março de 1990. Vejamos quais foram os principais pontos do governo dele. Na minha cidade natal de Itumbiara, ele fez um comício na Praça da República. Naquela época ainda podia ter atrações musicais, artistas nos seus comícios, tanto que o pessoal chamava de showmícios, né? Então ele fez um showmício aberto pela banda baiana Chiclete com Banana, lembro muito bem disso. Ele ali naquele comício da Praça da República, ele falou, não, porque eu vou acabar com a inflação no meu primeiro dia de governo, vou dar um tiro só, né? Outra hora ele usava aquela linguagem do karatê, né? Eu vou aplicar um ipom, né, na inflação e vou liquidar com ela. E como que ele buscou isso? Dia seguinte da posse dele, dia 16 de março de 90, a ministra dele, da Fazenda, a Zélia Cardoso de Mello, que depois ficaria conhecida por ter sido esposa do Chico Anísio, comediante, né, já falecido, ela anunciou um plano chamado Plano Brasil Novo, que ficou conhecido como Plano Collor. E nesse Plano Collor, o que ele faz? Ele volta a moeda cruzeiro, né, até aquele momento nós estávamos com cruzado novo, ele volta a moeda cruzeiro de novo, extingue algumas secretarias e alguns ministérios do governo, até porque
era uma conversa de campanha, né, no sentido de que temos que enxugar a máquina, temos que modernizar o Estado. Na campanha dele ele tinha ficado conhecido como caçador de marajás, que eram aqueles funcionários públicos que, em tese, ganhavam muito bem e prestavam um serviço ruim para a sociedade. Então ele tinha essa bandeira com ele. Então começou a extinguir autarquias, secretarias, principalmente as ligadas à cultura. A Embrafilme, por exemplo, a Funarte e a Embrafilme, por exemplo, foi fechada no governo dele. E tem uma razão especial para isso. A classe artística, no segundo turno, fechou toda com Lula, com raríssimas exceções, como a atriz Regina Duarte. A atriz ficou famosa naquela época porque ela gravou para o programa dele e ela falou, eu tenho muito medo. Então, na época que o nome não existia, seria um meme hoje, né? Até hoje tem gente que lembra dessa fala dela, eu tenho muito medo. E esse eu tenho muito medo dela era o medo de que o Lula ganhasse, né? Era o medo de que a esquerda chegasse ao poder. Mas tirando a Regina Duarte, a Cláudia Raia e mais uns dois, a classe artística inteira fechou com Lula. Então, em retaliação, ele vai extinguir a Funarte e a Embrafilme logo no começo dele. Então, além desses cortes aí, da volta do Cruzeiro, veio o choque. Confisco das aplicações financeiras, poupança e conta corrente superiores a 50 mil cruzeiros. Todo o dinheiro que o pessoal tinha depositado no banco, fosse na poupança, fosse na conta corrente, ele seria bloqueado pelo governo. Bloqueado. Ficaria retido pelo Banco Central por um período de 18 meses, ou seja, por um período de 1 ano e meio, e só poderia ser sacado depois desse 1 ano e meio de forma parcelada, 12 parcelas. Goiano, mas eu não sei quanto que é isso. Então, eu tive o trabalho de fazer isso para você, antes de vir para cá. Tem coisa que só o goiano faz por ti, né? Eu tive o trabalho de traduzir para você. Isso aqui hoje daria aproximadamente 1.250 dólares. Aproximadamente isso. Que convertendo isso aqui para reais, trabalhar aí com o dólar valendo 5, só para você comparar, nós estamos falando aqui de aproximadamente 5.000, 6.200 reais aproximadamente. Claro, tem uma valorização, desvalorização aqui e ali, mas só para você ter um parâmetro, algo em torno de 6.200 reais. Tudo que você tivesse no banco superior a esse valor aqui, ficava retido. Retido para ser devolvido depois aí em 12 parcelas mensais. Meu amigo, isso aqui foi um impacto muito grande, né? Na minha cidade, por exemplo, teve fazendeiro lá em Tumbiara que tinha vendido a fazenda para pôr dinheiro no banco, porque o juro, em época de inflação muito alta, também é alto. Então a pessoa falou, não, botar dinheiro no banco, vou viver de juro. E aí veio o governo e confiscou. Pessoas que tinham economias, né, de uma vida inteira, aposentados, pensionistas, essas pessoas tiveram um baque muito grande. E qual que era a ideia por trás desse confisco, inédito na história do Brasil e na história, eu acho que mundial, né? Qual que era a ideia por trás disso aqui? A ideia era tirar a liquidez do mercado, a ideia era sumir com o dinheiro, porque na visão da equipe econômica dele, se você não tem o dinheiro circulando, você não pressiona os preços para poder subir. Então, automaticamente, a tendência do preço aqui é cair. Esse raciocínio funcionou durante um certo tempo, e ele teve aval, inclusive, de alguns meios de comunicação, até alguns jornais críticos, como a Folha de São Paulo, por exemplo, ela deu uma certa trégua para o governo, né? Deu um voto de confiança, por assim dizer, entendendo que, de certa forma, fazia sentido aquela ideia, né? De enxugar a liquidez. O problema é que o governo não fez o dever de casa, ele não tomou outras providências, ele não conseguiu efetivamente diminuir o tamanho do Estado, ele não conseguiu levar tão propalada, né, decantada eficiência, a agilidade administrativa para a prática. Então o efeito do plano Collor, ele foi de meses, ele não chegou a 1 ano. Tanto que 1 ano, 13 meses depois, ele tenta cruzar 2, né? E de novo tenta ali mexer na economia e a coisa não vai funcionar. A inflação vai voltar novamente, ela vai voltar de novo, a patamares parecidos com aquele do José Sarney, que nós tivemos lá em 1987, 88, por ali afora.
Então, Collor é conhecido como aquele que confiscou o dinheiro do povo. Eu tive dando uma pesquisada por alto aí, existe centenas de milhares de ações na justiça até hoje por conta desse confisco aqui, ó. Acho que 200 mil, 300 mil, alguma coisa assim, de ações tramitando no judiciário por conta desse confisco. Gente que se sentiu lesada, gente pedindo reparação, indenização, essa coisa toda. Então, foi um trauma muito forte para a sociedade brasileira. Algo que nós nunca vimos anteriormente e, felizmente, não vimos de lá para cá também. Tranquilo, meu amigo? Tranquilo, minha amiga? Ok. O que dizer mais a respeito de Fernando Collor que é importante para vestibular e Enem? Economicamente, o governo dele adotou como modelo a ser seguido o chamado neoliberalismo. O neoliberalismo é um modelo econômico que surgiu na Europa e nos Estados Unidos mais ou menos simultaneamente em dois governos, na década de 80. Na Inglaterra, da primeira-ministra conservadora Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos do presidente republicano Ronald Reagan, ex-ator de Hollywood. Os dois protagonizaram medidas que ficaram conhecidas como medidas neoliberais. Embora, isso é importante o que eu vou te falar, embora medidas com essas características aqui já estivessem presentes no Chile, nosso vizinho aqui, da década de 70, lá da ditadura Pinochet, que o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, vive exaltando, né? Aquela coisa de privatização lá da Previdência, aquela coisa toda. Então já havia medidas neoliberais no Chile, aqui nos anos 70. A equipe econômica era apelidada de Chicago Boys, os garotos de Chicago, porque eles estudaram em Chicago e é de lá que vem. De um economista chamado Milton Friedman. Ele é um dos pais do chamado neoliberalismo. Neo é novo, o novo liberalismo. Ué, se tem um novo liberalismo é porque tem um antigo, né, tio Goiano? Sim, o antigo é aquele do Smith, do Ricardo, né? A ideia de que o Estado não deve intervir na economia, que a lei de mercado regula, a lei da oferta e da procura. Lembra disso, né? O que seria um novo liberalismo, então? O novo liberalismo seria aquela ideia de que o Estado ele tem que diminuir o seu tamanho cada vez mais. Ele tem que ir limitando a sua ação a um gestor da economia, não a um provedor da atividade econômica. Um regulador da atividade econômica e não um produtor da riqueza. Então ele vai diminuindo. E como é que ele faz isso? Ele tira as restrições sobre a atividade econômica. Ele tira, por exemplo, monopólios, restrições contra a importação de itens, ele pega empresas que são públicas e ele vende para iniciativa privada. Então nós temos aqui o início do processo de abertura, grava isso, porque ele vai se acelerar bastante com Fernando Henrique Cardoso. Nós temos o início do processo de abertura econômica e o início também do processo de privatizações. Então o governo dele é um governo que prepara o Brasil para uma abertura econômica, que depois será muito praticada, utilizada no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então Collor era um amante dessa ideia da abertura econômica, da quebra de barreiras alfandegárias, né? Do estímulo à entrada de produtos importados. Ele costumava falar, por exemplo, que os carros brasileiros eram carroças e que por isso mesmo tinha que trazer carro importado, tinha que trazer carro de fora e por aí afora, né? Então ele é um entusiasta do neoliberalismo, embora ele não tenha tido muito tempo para poder colocar isso em prática. O governo dele seria arrastado por outras questões aí, né? Bom, existem algumas coisas que hoje a história já tem condição de ser mais justa com Fernando Collor. Durante muito tempo ele apanhou por questão do confisco do dinheiro, ele apanhou por questão do impeachment que ele sofreu, e até dos críticos do neoliberalismo. Mas nós temos que reconhecer que nós tivemos algumas conquistas desse curto governo dele. E uma dessas conquistas é que é no governo dele que nós temos o início do Mercosul, desse tratado de cooperação econômica que viria a ser importante para o Brasil e que no atual governo, eu estou gravando esse vídeo em 2020, julho de 2020, que o atual governo vem comprometendo dia após dia, né, com uma política um pouco desastrosa nessa área, ao ponto de frustrar acordos de Mercosul com a União Europeia, né?
Mas é aqui que começa, com o chamado Tratado de Assunção. O Brasil dá os primeiros passos aí, primeiramente com a Argentina, depois com o Paraguai e o Uruguai, eles dão os primeiros passos para a criação do Mercosul, que seria oficializado no governo seguinte, Itamar Franco. Outra coisa que nós temos que lembrar do Fernando Collor de muito positivo é que ele vai sancionar o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Até 1990 nós não tínhamos um conjunto de leis que protegesse especificamente, conjunto de leis específicas que protegesse o consumidor. Né? Nós precisávamos procurar brechas aí, enquadramentos aí dentro do Código Civil para poder defender. Não, a partir de 90 nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa que nós temos que falar em benefício do Fernando Collor é que ele demarcou uma série de terras indígenas e nesse sentido ele se encrencou até com as Forças Armadas, né? Ele contrariou as Forças Armadas. Ele fez aquilo que a Constituição exigia. Então é covardia você comparar o Collor com o atual governo, porque o Collor nunca falou contra a democracia, o Collor ele nunca mandou fechar a STF, ele nunca defendeu volta de AI-5, Collor nunca tentou contra a Constituição, sempre obedeceu os ditames da Constituição, nunca fui apoiador dele. Mas seria injusto com ele compará-lo com o governo que aí está, né? Que afronta a todo momento a democracia, afronta as leis do país, né? Que fala em fechamento de instituições aí que são extremamente necessárias ao exercício da democracia. Collor demarcou terras indígenas, o atual governo é inimigo dos indígenas, né? Prega a ação de garimpeiros dentro da área indígena, não reconhece recentemente sequer quer que o Estado acolha ou proteja os indígenas nessa época de pandemia. E estamos pagando um preço caro por isso, os investidores estão fugindo do país por causa da nossa política ambiental e da nossa política em relação aos indígenas. Para você, meu amigo, que acha que defender índio e meio ambiente é papo de comunista, saiba que nós estamos perdendo com a saída de investidores. O capitalismo hoje exige esse tipo de coisa. Então nós precisamos que o governo lembre que nós precisamos proteger meio ambiente, indígenas e diversidade, se não por uma convicção ideológica, mas por uma questão capitalista. O capitalismo brasileiro ganhará com isso. Mas isso é outra coisa, né? E ele demarcou, inclusive, a chamada Reserva Yanomami, a maior já criada no Brasil até hoje. Então eu preciso falar isso em defesa dele, porque assim, durante muito tempo a gente só bateu nele, né? Por conta dessas ações dele, por conta do impeachment e etc. Mas eu quero fazer essa ressalva por uma questão de justiça, né? Meninos e meninas, ou menina e menino, né? O governo que foi eleito para prender os marajás, o cara que foi eleito com um discurso de moralização da política, porque no meu governo não vai ter corrupção, porque eu vou prender o Sarney, porque a moralidade volta ao poder e etc, etc, acabou se vendo envolvido numa teias de denúncia de corrupção. Segundo as denúncias, que começou de uma figura insuspeita, o irmão dele, Pedro Collor, né, numa entrevista à revista Veja, dizia que o ex-tesoureiro de campanha dele, Paulo César Farias, ele tinha uma sala no Palácio do Planalto, ao lado da sala do presidente, onde ele recebia empreiteiras que tinham interesse de fechar contrato com o Serviço Público Federal. E para que essas empresas tivessem suas propostas aprovadas em licitação, elas tinham que pagar propina. E a propina era dividida 30% para o tesoureiro e 70% para o boss, para o chefe, né? E uma série de escândalos aí envolvendo desvio de verbas, recursos, doações irregulares aí vindo dessas empreiteiras famosas, né? E esse escândalo veio a público, né? Com uma série de atos que eram no mínimo antirrepublicanos, né? Praticado pelo presidente da República, que durante a campanha, repito, havia feito uma campanha muito moralizadora, né? Havia pregado a favor da moralidade, da ética, essa coisa toda. Abriu-se uma CPI no Congresso Nacional. Quem garantiu a abertura dessa CPI foi o PT, porque houve má vontade de muitos partidos aí em apoiar a abertura de CPI. O PT, Partido dos Trabalhadores, garantiu o número mínimo de assinaturas para que houvesse essa CPI, e a CPI realmente apurou uma série de irregularidades ali envolvendo a presidência da República. A Câmara dos Deputados, então,
numa votação histórica em 29 de setembro de 1992, ela aprova o afastamento do presidente da República, o impeachment, o impedimento do presidente. Ele ficava afastado ali por um período de 3 a 6 meses para que ele pudesse ser investigado, para que os fatos pudessem ser comprovados ou não. E aqui eu quero fazer uma ressalva, numa época em que algumas pessoas falam impeachment do atual presidente. É preciso ter cautela com essas coisas, viu? Aqui, paralelamente ao trabalho dessa CPI, teve um amplo movimento de rua, os chamados caras pintadas. O movimento estudantil renascendo, a juventude na rua, pedindo impeachment, a popularidade do presidente despencando em queda livre e, finalmente, uma perda de governabilidade no Congresso, né? Ele se indispôs com o Congresso, ele perdeu a boa relação com o Congresso. Então, veja, 3 componentes aí. Não bastou as denúncias de corrupção. Ele teve que perder a popularidade, ou seja, a opinião pública falar que ele era ruim ou péssimo. Ele teve um movimento nas ruas pedindo a saída dele muito forte e ele perdeu a boa relação dele com o Congresso. Se você olhar para o atual governo, apesar de ter denúncias de vários crimes aí de improbidade administrativa, a popularidade dele tem 30% de ótimo e bom. Ele procurou se acercar do centrão agora do Congresso Nacional, procurando criar uma base lá, e ele não tem um movimento de rua pedindo a saída dele, até porque em tempos de pandemia vai ser difícil você ver isso. Então é preciso ter cautela e analisar circunstâncias históricas para isso, não basta só as questões objetivas. Eu sei que você vai me dizer, mas então por que a lei não está escrito que, tendo essas condições, não pode ter impeachment? Então, mas o impeachment não é só jurídico, ele é político. Essa é a questão, ele é político. Então, Collor foi o primeiro presidente afastado por um processo de impeachment em 29 de setembro de 92. Quando o Senado ia julgar se ele era culpado ou não, numa sessão de 29 de dezembro, dia do meu aniversário, olha que coincidência, ele aproveitou para apresentar a sua carta de renúncia. Então, se você ouvir falar que Collor sofreu impeachment, é verdade. Primeiro presidente brasileiro, eu falaria só o único, né? Mas nós tivemos a Dilma também. Primeiro presidente a sofrer o afastamento e também foi um presidente que acabou renunciando ao cargo em 29 de dezembro de 92. A ideia era preservar os seus direitos políticos, coisa que não aconteceu. O Senado retomou a votação no dia seguinte, a 30 de dezembro, ele foi considerado culpado e perdeu seus direitos políticos por 8 anos, a partir daqui. Tudo bem? Atualmente está de volta na política, já exerce o segundo mandato consecutivo de senador pelo estado de Alagoas. Beleza, meu amigo? Beleza, minha amiga? Obrigado. Já voltamos para continuar esse papo.